Um coração blindado. Você pode repetir comigo? Diga: um coração blindado. Isso aí. Meu desejo e intenção é que esta mensagem sirva ao propósito de nos fazer refletir como podemos proteger o nosso coração no Senhor contra as aflições do dia mau, mas também contra a sedução dos bons dias. Pois tanto quanto somos provados nas crises, também o somos nas bem-aventuranças da vida. Assim devemos garantir que lá ou cá os nossos corações estejam sempre no Senhor, sempre no Senhor. Então que o Espírito Santo abençoe a pregação da Santa Palavra de Deus agora em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar brevemente. Senhor, as nossas mentes e corações estão abertos para Ti. Estamos diante da Tua Palavra e o que nós desejamos é que a Tua Palavra opere em nós com poder, a Tua vontade. Isso é o que nós desejamos. Isso é só o que nós desejamos. Que a Tua Palavra opere em nós com poder, a Tua vontade. Usa a minha vida, use a pregação da Tua Palavra para abençoar o Teu povo, a Tua igreja que está aqui, que está online. A partir de agora, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem, eu quero começar tornando claro um fato que para muitos de nós ainda é um tanto quanto nebuloso. E esse fato é que as provações com as quais nós somos provados nessa vida não estão apenas naquilo o que qualificamos como crises. Elas não estão apenas nos dias maus. É certo que as crises evidenciam com mais ênfase as provações, mas elas não encerram as provações em si mesmas. As bem-aventuranças da vida, ou os bons dias da vida, ou, para aqueles que gostam de usar a metáfora da tempestade, a bonança da vida, ela também traz consigo provações, às vezes tão duras, quanto nossa distração não nos permite percebê-las. Pois, se nas crises, o que está em jogo é a nossa capacidade de crer com perseverança e manter firme no Senhor a nossa esperança e fidelidade à sua palavra, nas bem-aventuranças da vida, na bonança da vida, o que está em jogo é a nossa firmeza de caráter e a nossa consistência moral. Vocês entenderam isso? Esse é o fato fundamental sobre o qual nós vamos construir aqui a nossa reflexão. Não é apenas nas crises, não é apenas no dia mau que somos provados também nos dias bons, somos provados também na bonança da vida. As crises provam a nossa fé e confiança no Senhor e na sua palavra. A bonança da vida prova o nosso caráter e a nossa consistência moral. Por isso nós precisamos aprender como blindar o nosso coração, como proteger o nosso coração no Senhor. Por exemplo, uma crise financeira prova a nossa capacidade de crer e não duvidar na bondade e no zelo do Senhor para conosco, e crer e não duvidar também da sua palavra que nos afirma que Ele não deixará que nos falte o necessário para viver. Essa é a provação com que somos provados numa crise financeira, por exemplo. Somos provados a crer que o Senhor não deixará que nos falte nada, velará pela sua palavra e a cumprirá em nossas vidas. Uma crise na saúde, por exemplo, prova a nossa capacidade de crer e não duvidar que Jesus Cristo e o seu nome que nos confiou são absolutamente poderosos para curar enfermos. Além disso, somos provados também a crer sem duvidar que estar com Cristo é melhor, que de um jeito ou de outro todos experimentaremos a morte, porém para nós, isso não é o fim, mas o começo ou um recomeço. Estamos retornando ao nosso verdadeiro lar quando morremos. Somos provados a crer e confiar no Senhor. Somos provados a amadurecer a nossa personalidade. Somos provados a fortalecer a nossa fé, sobretudo a nossa esperança de que estaremos com o Senhor para sempre. Então, as crises sempre colocam em jogo o quanto nós cremos e o quanto nós confiamos no Senhor e na sua verdade. Agora, já nas bem-aventuranças da vida, já na bonança, já nos bons dias da vida, a prova que sofremos é a prova do caráter e a prova da moral.
É muito importante que a gente entenda isso. A prova da verdade, a prova da santidade. É isso que está em jogo quando somos provados nos dias bons, como somos provados na bonança. Por exemplo, para usar os mesmos exemplos que eu usei, me referindo às crises. A ascensão financeira, pelo motivo que for, desde que legítimo, prova a nossa capacidade de sermos gratos e permanecermos humildes. Você concorda comigo? É uma grande prova ao nosso caráter, uma grande ascensão financeira. Precisamos permanecer humildes, precisamos ser gratos ao Senhor, porque há a tentação de acreditarmos que foram os nossos méritos, que foram as nossas capacidades, há a tentação de acreditarmos que foi o nosso esforço, há a tentação de subjugarmos a um lugar relegarmos a um lugar secundário a graça de Deus que nos dá força, que nos dá vida, que nos dá força para conquistarmos o que Ele nos permite conquistar. Então somos provados a permanecermos humildes. Somos provados a sermos gratos. Além disso, nesse contexto, nós também somos provados a não deixar de buscar o Senhor com a mesma intensidade e disciplina com que fazemos nos dias maus. Quando nós estamos nas crises, quando nós estamos vivendo dias maus, nós buscamos ao Senhor com intensidade, nós buscamos ao Senhor com disciplina, nós oramos mais, nós lemos mais a palavra, nós recorremos mais aos recursos que nos estão disponíveis, nós procuramos irmãos mais maduros na fé para nos aconselhar, para nos inspirar, para fortalecermos a nossa esperança no Senhor. É ou não é assim, irmão? Geralmente, quando nós estamos em dias difíceis, nós tendemos a buscar mais ao Senhor. Então, quando os dias bons vêm, quando nós estamos vivendo na bonança da vida, nós somos provados a permanecer no Senhor, buscando ao Senhor com a mesma intensidade, com o mesmo vigor, buscando ao Senhor com a mesma alegria, buscando ao Senhor com o mesmo coração. A influência e o poder, por exemplo, como resultado de uma determinada posição de autoridade, provam a nossa capacidade de jamais cedermos ao orgulho e à tentação de tratarmos com indiferença aqueles que estão em posição menos privilegiada que a nossa. Sabe aquela coisa de agora ele está numa posição melhor, ele não liga mais para os menores, agora ele está numa posição melhor, ele trata com indiferença os menores, agora ele está numa posição melhor, ele anda para lá e para cá de nariz em pé, ele está numa posição melhor, ele agora ignora os menores, os menos importantes, sabe esse tipo de coisa? Isso é um tipo de provação que só acontece nos dias bons. Esse é um tipo de provação que prova apenas aqueles que estão avançando, progredindo, crescendo, aqueles que estão conquistando. Também é um tipo de provação. E essa provação prova o nosso caráter, prova a nossa consistência moral. Somos provados a não negligenciarmos as Escrituras, a não negligenciarmos a oração, a comunhão com a igreja, o serviço generoso que se espera de nós. Somos provados a não ceder à impureza sexual, ao ilícito, à desonestidade e muitos outros males morais e provações como estas nos trazem. Nas bem-aventuranças da vida, o que está em jogo é sempre o nosso caráter e a nossa consistência moral. Então perceba que não é apenas nas crises que somos provados. Não são apenas os dias maus que nos provam. Dias bons também. As bem-aventuranças da vida também. A bonança da vida também. Nós precisamos estar atentos a isso. Para blindarmos o nosso coração no Senhor. Protegermos o nosso coração no Senhor. Para que seja na crise ou na bonança. Seja nos dias maus ou nos bons dias. Seja nas dificuldades que essa vida muitas vezes nos impõe. Ou nas facilidades que muitas vezes encontramos em caminhos amplos, em caminhos abertos, os nossos corações estejam sempre guardados e protegidos no Senhor. Num ou no outro caso, devemos viver uma vida digna do Evangelho que nos salvou e de acordo com a vontade de Deus para nós, revelada nas Sagradas Escrituras. Porque este é o alvo, este é o destino a que todos nós apontamos a nossa vida em Cristo, a vontade de Deus. Você concorda comigo, irmão? A vontade de Deus é o que nos interessa.
A glória de Deus em nós e através de nós é o que nos interessa. Honrar o evangelho que nos salvou é o que nos interessa. O que de fato nós desejamos é viver uma vida para a glória de Deus. Em todas as esferas da nossa vida, o que nós desejamos é que Cristo seja visto, seja reconhecido, é que Cristo seja louvado, é que Cristo seja adorado. Em todas as esferas da nossa vida, o que nós desejamos, no fim das contas, é que a luz de Cristo brilhe sobre a escuridão das trevas deste mundo e dos contextos em que muitas vezes estamos, das circunstâncias em que muitas vezes estamos, trazendo glória ao nome de Cristo. Eu não sei você, meu irmão, mas esse é o alvo da minha vida. Esse é o objetivo maior da minha vida. É por isso que eu vivo os meus dias, para que Cristo seja visto em mim, através de mim, para que o evangelho que me salvou seja exaltado, seja levantado, e como numa bandeira seja hasteado, para que todos vejam à distância que Cristo está vivo. De fato, nós celebraremos nascer do Senhor esta alegria. Alegria de saber que Cristo está vivo. É isso que nós desejamos, viver uma vida para a glória de Deus. Proteger o coração é preciso, blindar o coração é preciso. Como disse o sábio rei Salomão, isso está registrado em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Você se lembra desse versículo? Você já leu esse versículo alguma vez? Já ouviu esse versículo alguma vez? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Agora é interessante perceber essa expressão que Salomão usa, as saídas da vida. Por que é interessante? Porque as saídas da vida podem ser também a entrada da morte. Pois se nós não protegermos as portas do nosso coração, nós o tornamos vulnerável. Isto pode se tornar um grande problema com muitas e diversas manifestações tristes e desagradáveis no longo prazo. Eu preciso proteger o meu coração no Senhor. Você precisa proteger o seu coração no Senhor. Esteja vivendo você um dia mau, esteja vivendo você um dia bom. Você precisa proteger o seu coração no Senhor. Você precisa guardar o seu coração no Senhor. Você precisa aprender como blindar o seu coração no Senhor. Amém, irmão? Para que nem nas provações que nos advêm nos dias bons sejamos reprovados, e nem nas provações que nos advêm nas crises sejamos reprovados. Mas que tanto num ou no outro lado estejamos vivendo uma vida para a glória de Deus, aprovados pelo nosso Senhor, avançando, crescendo, abrindo caminho por meio das nossas vidas para que o Evangelho seja espalhado. Então, como nós podemos proteger o nosso coração no Senhor? Como nós podemos ter um coração blindado? O que eu pretendo é que essa resposta possa ser tão objetiva quanto prática para uma aplicação imediata de algumas ações que vamos ver aqui em nossas vidas a partir de hoje mesmo. Isso é o que eu desejo. Que ao voltar para casa você reflita nessa mensagem, você pense nessa mensagem, você expanda ainda mais essa reflexão, para que a partir de hoje mesmo você possa implementar na sua vida algumas ações que certamente vão lhe ajudar a proteger o seu coração no Senhor, a blindar o seu coração no Senhor. Mas antes de falar dessas ações propriamente ditas, observe comigo aqui que interessante. Uma analogia com o nosso corpo físico, nós sabemos que o esqueleto humano é o que protege os nossos órgãos vitais, como o pulmão e o coração, por exemplo. Nosso coração, por exemplo, nosso pulmão e o nosso coração, por exemplo, são protegidos pelas costelas e pelo externo. É o esqueleto humano que também dá sustentação ao corpo. Não é verdade? São os nossos ossos que nos mantêm de pé e em equilíbrio. Então, perceba que o que protege o coração é também o que sustenta o corpo. E aí, do outro lado dessa analogia com o nosso corpo físico, nós encontramos o nosso corpo espiritual. O nosso coração espiritual, que é a nossa mente.
também é protegida pelo que a sustenta. Podemos pensar que o que protege a nossa mente é também o que mantém de pé e em equilíbrio toda a nossa vida. Guarde isso, irmão. Guarde isso no seu coração. O que protege também sustenta. Amém? Repita isso comigo. O que protege também sustenta. E essa é uma verdade tão poderosa, assim como os fundamentos de uma casa sustentam em segurança, os fundamentos da vida cristã protegem o nosso coração no Senhor, tanto quanto nos mantém de pé e em equilíbrio na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então eu quero ver com você 4 fundamentos que sustentam e protegem o nosso coração no Senhor. 4 fundamentos que nos permitem edificar um coração blindado, protegido no Senhor, guardado no Senhor. O primeiro fundamento é meditação. Diga comigo, meditação. O primeiro e o mais importante fundamento para um coração blindado no Senhor é a meditação. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. O fundamento é o que sustenta uma edificação de pé e também é aquilo o que a protege. Os fundamentos da vida cristã é o que mantém toda a nossa relação, mantém a nossa relação com Deus e também nos protegem o nosso coração. Precisamos estar atentos aos fundamentos. Efésios, Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vamos ler de novo? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aleluia. Preste atenção aqui, meu irmão. O verbo meditar, como nós o vemos conjugado neste versículo que nós acabamos de ler, é uma tradução da palavra hebraica hagá, que significa, além de refletir, como sinônimo imediato, significa também proferir e significa também imaginar. Olha que interessante. Meditar é, portanto, refletir, proferir e imaginar. Meditar é refletir, proferir e imaginar. Esta é a abordagem que devemos ter para com a palavra de Deus. Então, quando nós pensamos na meditação, quando nós pensamos nesse processo de refletir a palavra de Deus, nós devemos, obviamente, como eu acabei de dizer, refletir, pensar sobre como o que lemos pode ser encarnado. Isto é meditar nas Escrituras. Meditar nas Escrituras é refletir, é pensar sobre como o que nós lemos pode ser encarnado. Como podemos tornar verdade em nós e para nós o que estamos lendo na Bíblia. Refletir requer algum silêncio, refletir requer atenção, refletir requer disponibilidade. Sem isso, nós não podemos refletir na palavra de Deus com efeitos práticos e reais. Como eu já disse aqui algumas vezes, um dos nossos maiores desafios nesse tempo presente é não permitirmos que a transitoriedade das coisas, das relações e das produções com o que estamos envolvidos diariamente se tornem para nós uma distração. Uma distração que nos leve a negligenciar o que requer de nós silêncio, atenção e disponibilidade.
para blindarmos o nosso coração no Senhor e vencermos as provações dos dias maus e vencermos as provações dos bons dias, precisamos meditar nas Sagradas Escrituras. Amém? Meditar nas Sagradas Escrituras, refletir nas Sagradas Escrituras. Mas como eu disse, meditar é refletir e também proferir. Então, quando nós pensamos na meditação na palavra de Deus, na meditação nas Escrituras Sagradas, nós também devemos proferi-la, falar sobre o que lemos. Isso também é parte do processo de meditar, você sabia, irmão? A meditar na palavra de Deus, você precisa refletir nela e você precisa também falar sobre ela. Falar consigo mesmo, falar ao outro e falar com o outro. Devemos abordar a palavra de Deus dessa maneira. Meditando na palavra de Deus, precisamos refletir nela, mas também proferi-la, falar a palavra de Deus conosco mesmo, falar a palavra de Deus ao outro e falar a palavra de Deus com o outro. Devemos sempre proferir a palavra, devemos sempre falar a palavra nestas três dimensões. Devemos proferir o que lemos em voz audível, para que a nossa mente receba e processe a mensagem que estamos emitindo, a fim de acomodá-la em nossa mentalidade. Então é sempre uma prática muito útil, muito poderosa, em se tratando da meditação nas Escrituras Sagradas, ler em voz alta, ler em voz audível. Obviamente, nem sempre onde você está lendo a palavra de Deus, você pode ler em voz alta, mas em voz audível, pelo menos. Por quê? Porque quando você fala em voz audível, aquilo que você fala torna-se uma mensagem que o seu cérebro capta e trata de processá-la e acomodá-la à sua mentalidade, à sua maneira de pensar. Então devemos aprender no processo de meditar a palavra, a proferi-la, a falar a palavra em voz audível, conosco mesmo, para nós mesmos. Mas também devemos proferir a palavra ao outro. Devemos pregar o Evangelho e compartilhar as boas novas, como parte do processo de meditar nas Escrituras, como parte do processo de meditar na Bíblia. Devemos falar a palavra também com o outro. Devemos cultivar relacionamentos com pessoas com quem podemos falar sobre a palavra de Deus a fim de crescermos espiritualmente juntos. Vocês estão me acompanhando aí, irmãos? Primeiro fundamento para um coração blindado é a meditação nas Escrituras. E para meditar nas Escrituras, nós precisamos aprender a refletir nela, precisamos aprender a proferi-la e precisamos aprender também a imaginá-la. Precisamos aprender a criar imagens mentais de uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Isso também é parte do processo de meditar. Então, veja em sua mente como seria a sua vida se todas as exigências morais e de caráter que a Bíblia nos faz fossem atendidas. Veja a si mesmo nessa condição, veja a si mesmo nessa posição. Como seria seu casamento e sua família se todos os valores familiares do reino de Deus, ensinados na Bíblia, fossem uma realidade em seu casamento e família hoje? Veja isso em sua mente. Crie imagens mentais dessa realidade possível. Veja também em sua mente como suas finanças seriam prósperas, se a generosidade e a boa mordomia do reino a que somos expostos pela Bíblia dirigissem o modo como nós administramos o dinheiro de Deus sob nossa responsabilidade. Como seriam saudáveis os nossos relacionamentos se o fruto do Espírito se manifestasse em abundância em nossas vidas? Você pode ver isso em sua mente, meu irmão. Você pode imaginar isso. Porque ver isso em sua mente, porque imaginar isso em sua mente, é também meditar nas palavras de Deus. É também meditar nas Sagradas Escrituras. Então, quando eu, por exemplo, leio o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada, eu crio uma imagem mental na minha mente de uma vida amplamente suprida, de tudo que é necessário para viver. Eu crio uma imagem mental na minha mente, eu imagino uma vida amplamente suprida, sem falta do que é necessário para viver.
Isso é meditar nas Escrituras. Imaginar. Nós precisamos aprender a abordar a palavra de Deus dessa maneira. Precisamos desenvolver o hábito de usar a nossa imaginação a nosso favor, a partir da palavra de Deus. Então veja, ao invés de pensar em como as coisas deveriam ser e não são, e a gente é bom nisso, né? A gente está sempre pensando negativamente, como as coisas deveriam ser e não são, como nós deveríamos ter as coisas e não temos, como deveríamos já ter chegado lá, mas não chegamos ainda, como deveríamos ter tal coisa e ainda não temos. Então, ao invés de pensarmos em como as coisas deveriam ser e não são, nós devemos pensar em como elas deveriam ser e estão vindo a se tornar. Nós precisamos mudar a perspectiva do nosso olhar em relação à palavra de Deus. Precisamos ver o que Ele está fazendo e não o que Ele ainda não fez. Precisamos ver as orações que Ele está respondendo e não as que Ele ainda não respondeu. Precisamos ver os milagres que Ele está fazendo e não os que Ele ainda não fez. Precisamos ver as portas que Ele está abrindo agora e não as que Ele não abriu ainda. Precisamos ajustar a nossa perspectiva em relação à palavra de Deus e em relação ao que Deus está fazendo em nós, para que o nosso coração não seja um coração negativo, por assim dizer. Não seja um coração pessimista, não seja um coração vitimista, não seja um coração entristecido, não seja um coração ansioso sobre tudo. Precisamos aprender a ajustar, alinhar a nossa perspectiva sobre Deus e o que Ele está fazendo a partir da sua palavra, para que o nosso coração seja um coração sempre cheio de esperança, para que o nosso coração seja um coração sempre cheio de alegria, para que a nossa fé no Senhor seja fortalecida, para que sejamos essas pessoas que vão contagiar outras pessoas com fé e esperança para os dias maus, para os dias difíceis, com encorajamento e santidade para os dias bons, para o tempo de bem-aventurança. Essas pessoas que são atraentes, essas pessoas de quem os outros gostam de estar perto. Um coração protegido, um coração blindado nos faz pessoas assim. E um coração protegido, um coração blindado é um coração que aprendeu a meditar na palavra, é um coração que aprendeu a refletir na palavra, que aprendeu a proferir a palavra e que aprendeu também a imaginar a palavra. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Você precisa aprender a abordar a palavra de Deus assim a partir de hoje. Nunca leia a Bíblia por ler, nunca leia a Bíblia como quem está cumprindo um protocolo religioso. Leia a Bíblia pensando nela, leia a Bíblia pronto para proferi-la. Leia a Bíblia imaginando o que você está lendo como uma realidade em você, para você, a partir de você, nas circunstâncias que você está vivendo agora, no contexto em que você está vivendo agora. Um coração blindado, protegido no Senhor. Uma mente blindada, uma mente protegida no Senhor. É uma mente biblicamente ativa e positiva. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 8. Perdão, Filipenses capítulo 4. Esse capítulo 8 não, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Filipenses 4:8. Se você chegou lá, diga amém. Chegou lá, irmão? Filipenses 4:8. Olha o que está escrito aí. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Vamos ler de novo? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Um coração blindado no Senhor, uma mente blindada no Senhor, é uma mente biblicamente ativa e positiva. Amém, meu irmão?
Fé não é pensamento positivo, mas a fé sempre convida a pensar positivamente aquele que crê. Não se trata de apenas pensar coisas boas por coisas boas em si mesmo, embora isso seja bom. Trata-se de pensar a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz sobre nós mesmos, sobre nossas circunstâncias, sobre os contextos que estamos vivendo, quais são as promessas de Deus que tocam a nossa realidade agora, quais são as advertências, quais são os encorajamentos, os apontamentos, as instruções, os ensinos que a palavra de Deus nos dá para a nossa vida no contexto que estamos vivendo agora, nas circunstâncias em que estamos vivendo agora. Precisamos deixar que isso encha o nosso coração, deixar que isso encha a nossa mente. E desenvolver um pensamento biblicamente ativo e produtivo. Assim nós aprendemos o que é necessário para blindarmos o nosso coração no Senhor, protegermos o nosso coração no Senhor. Porque veja, irmão, não se trata de passar ou não por provações. Como eu disse no princípio, de um jeito ou de outro nós estaremos sempre sendo provados. Porque essa é a vida. De um jeito ou de outro nós sempre estaremos sendo provados. Nos dias maus estaremos sendo provados na fé e na capacidade de permanecer fiéis à palavra do Senhor. Nos dias bons estaremos sendo provados no nosso caráter, estaremos sendo provados na nossa consistência moral. Mas o fato é que estaremos sempre sendo provados. Por isso nós precisamos aprender a proteger o nosso coração, aprender a blindar o nosso coração, aprender o que Salomão quis dizer sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E o primeiro e mais importante fundamento para um coração blindado é a meditação nas Escrituras. Uma igreja que coloca a palavra de Deus no lugar que ela deve ocupar. Uma igreja biblicamente, teologicamente, doutrinariamente responsável. Uma igreja que entende que a palavra de Deus é a manifestação do próprio Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Uma igreja que valoriza a palavra de Deus com o valor que ela tem. É uma igreja feita de crentes com corações blindados, crentes com corações protegidos, crentes com corações guardados do Senhor. Sabe, irmão, aquele tipo de gente que está sempre 12/8, aquele tipo de gente cuja pressão não altera, aquele tipo de gente que os dias maus não alteram a sua vida, não alteram o curso da sua vida, os dias bons não alteram o curso da sua vida. Aquele tipo de gente consistente, perseverante, permanente. Aquele tipo de gente que serve como um referencial. É difícil você tomar por referencial algo ou alguém que está sempre mudando. É ou não é verdade? Não dá para ter uma referência, porque hora está aqui, hora está lá. Aí eu vou, não, mas não está mais lá, está aqui de novo. Fica difícil você firmar uma referência em algo que está sempre mudando. Mas algo que é consistente, algo que é firme, algo que é permanente, algo que é constante. Isso sim serve como uma boa referência. E é isso o que a palavra de Deus faz em nós. Nos faz boas referências. Amém, irmão? Preste atenção. Na grande comissão, Jesus disse aos seus discípulos: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Em Marcos ele diz: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Em Mateus ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Agora, equivocadamente, muitos de nós lemos e entendemos esse vão como um ato isolado em si mesmo. Então nós pensamos que a grande comissão trata-se de evangelizar, ou trata-se da evangelização propriamente dita. O vão não é sobre evangelizar, não é sobre evangelizar necessariamente, mas sobre discipular a partir de uma vida que é como uma referência. Referência de quê? Referência do evangelho. Então esse vão, além de não ser uma indicação direta da evangelização como um fim em si mesmo, é também uma expressão que indica continuidade. Então quando Jesus diz vão, ele está dizendo: olha, vão indo, vão vivendo a vida de vocês, vão fazendo as coisas de vocês. Casem-se, tenham filhos, estudem, trabalhem, conquistem, vão, mas façam discípulos de todas as nações. Pregam o evangelho a toda criatura. Você entende o que eu estou querendo dizer, irmão? Então nem sempre é estar com alguém pessoalmente e dizer: olha, Jesus é
o Senhor e o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, você quer entregar a sua vida a Jesus. Não, não. É viver uma vida como uma referência do Evangelho. É viver uma vida como uma referência de Jesus. Porque se somos uma referência do Evangelho, uma referência de Jesus, somos gente em quem o mundo pode mirar. Sem erro. Somos gente em quem o mundo pode mirar sem inconsistência. Somos gente em quem o mundo pode mirar com segurança. Então, quando os dias maus vierem, então, quando os desafios vierem, quando as lutas vierem, quando as aflições, as dores vierem, para onde as pessoas vão olhar? Para a sua referência. Então, sendo uma referência, temos uma porta aberta para a pregação direta do Evangelho. Ser uma referência é o que atrairá as pessoas a nós. E em uma vez atraindo as pessoas a nós, conquistamos seu coração para então pregar o Evangelho. Amém? Amém, irmãos? Gente que é uma referência. É isso que a meditação na palavra faz. É isso que a meditação nas escrituras faz. Esse é o primeiro fundamento de um coração blindado. O segundo fundamento de um coração blindado é oração. Oração. Me deixe quebrar um paradigma ao lhe falar sobre oração. O que Deus observa primeiro quando nós oramos, entenda isso, irmão, entenda isso. O que Deus observa primeiro quando nós oramos não é o que nós oramos, mas como nós oramos. O que nós oramos é diferente de como nós oramos. O que Deus capta primeiro quando nós estamos orando não são as palavras que dizemos, mas o coração que lhe mostramos. Então escute o que eu vou lhe dizer, irmão. Não é sobre orar muito. É sobre orar certo. Amém? Não é sobre orar muito, é sobre orar certo. Veja Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. A Bíblia diz assim. Mateus 6, a partir do versículo 5. E quando vocês orarem, olha o que Jesus diz para os seus discípulos. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Preste atenção aqui, irmãos. Jesus começa o seu ensino sobre oração condenando os hipócritas, porque eles oravam com um determinado propósito, o propósito de serem vistos. Jesus está nos ensinando aqui que oração leva em conta a motivação com que oramos, antes do que aquilo que dizemos quando oramos. Você entende o que eu quero dizer? Qual é o seu coração? Qual a sua intenção? Qual é o seu propósito? Qual a sua verdade? Jesus diz, olha, não sejam como os hipócritas. Porque o fato de serem vistos e o fato de desejarem serem vistos orando, dirige a sua oração para o lugar errado.
Nós vemos no versículo 7, Jesus disse, olha, e quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus está ensinando que não existe virtude, irmãos, escutem isso, por favor. Jesus está ensinando que não existem virtudes em orações demoradas em si mesmas. Jesus não precisa ficar repetindo sempre a mesma coisa, não. Obviamente não há problema algum em orar prolongadamente, desde que se esteja orando com a motivação certa. Mas é preciso entendermos que não há mais poder ou não há mais virtude em uma oração só porque ela é longa. Você está acompanhando meu raciocínio, irmão? Não é sobre tempo, e sim sobre intensidade. Não é sobre quantidade, e sim sobre qualidade. Veja o exemplo do próprio Jesus. Sempre que nos evangelhos nós o vemos orando publicamente, vemos Jesus fazendo orações geralmente curtas. Em secreto, sim. Em secreto, sim. As orações de Jesus eram longas, como vemos em algumas partes dos evangelhos, Jesus se retirando para orar por uma noite inteira, sozinho. Porque veja, quem imaginaria Jesus pedindo a Deus Pai por uma noite inteira? Ou se queixando por uma noite inteira sobre ser difícil demais da sua missão? Jesus era Deus e ele sabia disso. Então o que Jesus fazia quando orava por longos períodos de tempo? E essa é uma chave que, se nós pudermos virar na nossa mente hoje, a nossa vida de oração ganha novos contornos de produtividade, de efetividade. Você quer viver uma vida de oração efetiva e produtiva, irmão? Quem quer viver uma vida de oração efetiva, produtiva? Quem quer ver respostas de oração? Preste atenção nessa chave aqui, olha. O que Jesus fazia quando estava orando por longos períodos de tempo? Jesus desfrutava a sua comunhão com o Pai. Uau! Jesus desfrutava a sua comunhão com o Pai. E é isso que Ele quer que façamos também. Uma ilustração muito interessante que um pastor norte-americano chamado Andrew Wommack usa para ensinar sobre oração. Ele diz, olha, é como num casamento, por exemplo. Eu passo muito tempo com a minha esposa. Mas há aqueles momentos especiais em que ficamos num determinado lugar sozinhos por mais tempo, para desfrutarmos mais intimidade um do outro. Não é assim, casados? Não é assim? É ou não é, gente? Estão comigo aí? A gente passa tempo com a nossa esposa. Está em casa, fazendo coisas, ou chegou no trabalho, está cuidando dos filhos, está ajeitando a casa, está junto, está conversando sobre uma coisa ou outra. Mas há aqueles momentos em que nós nos retiramos para ter mais tempo do que o habitual, juntos, sozinhos, para desfrutarmos mais intimidade um com o outro. Então veja, Deus habita em nós pelo Espírito que Ele nos deu, e por isso nós estamos o tempo todo com Ele, e Ele está o tempo todo conosco. Mas deve haver aqueles momentos especiais em que nós nos retiramos para, nas palavras de Jesus, o quarto a portas fechadas, para ter mais intimidade com Deus. O desfrute da companhia de Deus é o alvo da oração. E não aquilo que nós queremos pedir a Ele. E equivocadamente nós invertemos a coisa. Passamos a pensar que a oração é aquilo que nós pedimos a Deus. E muitas vezes nós sequer desfrutamos a sua companhia no nosso lugar secreto. Pedimos e vamos embora. Pedimos em nome de Jesus, amém. Preste atenção, para Deus, o tempo que nós levamos orando é indiferente. Por quê? Porque nós lhe falamos o que Ele já sabe. Mas quando o nosso tempo a sós com Deus é para, sobretudo, estarmos com Ele em adoração e louvor, em gratidão e amizade, todo o tempo do mundo é pouco. Todo o tempo do mundo é pouco. Então o que eu quero dizer é que nós devemos gastar menos tempo pedindo a Deus e mais tempo adorando, louvando e sendo gratos para que o nosso tempo de oração faça sentido de fato. De fato, se nós investirmos mais tempo adorando, louvando e sendo gratos, irmãos, nós precisamos pedir muito pouco, porque há o que acontece na dimensão do Espírito quando nós estamos louvando, adorando e sendo gratos.
coração de Deus se enche de alegria. Ele luta as nossas guerras. Ele abre portas. Ele faz coisas sobre as quais nós nem falamos com Ele ainda. Ele nos dá coisas que nós nem pedimos ainda. Ele realiza milagres que nós nem sabíamos que seriam necessários. Quando nós gastamos tempo louvando, adorando, sendo gratos, bendizendo, desfrutando sua companhia, nós encontramos o sentido da oração. Não quero dizer que não devemos pedir a Deus. Devemos, porque Jesus mesmo nos ensina. No versículo 11, Jesus nos ensina a pedir por provisão. Presta atenção, irmão. Jesus nos ensina a pedir provisão. Estou ensinando a você um fundamento que vai blindar o seu coração. Estou ensinando a você uma prática que vai blindar, vai proteger o seu coração. Se quer ser uma pessoa constante, que vive bem no dia mal, que vive bem no dia bom, que é constante, que é firme no caráter e constante na sua moral, que é firme, constante, abundante, pujante na fé, na esperança no Senhor, aprenda a meditar, aprenda também a orar. Não estou dizendo que não devemos pedir ao Senhor, Jesus nos ensina a pedir por provisão. Agora, veja também o que Jesus nos ensina sobre pedir em Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24, a Bíblia diz assim, Jesus está, só para contextualizar, Jesus está ensinando sobre oração. O contexto do ensino de Jesus é a oração. E ele está dizendo para os seus discípulos, olha, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim sucederá. Creiam que já o receberam. E assim sucederá. E voltando para Mateus 6, Jesus está nos ensinando a pedir por provisão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus diz. Mas olha, de acordo com o que nós lemos agora em Marcos 11, 24, se pedimos com fé, devemos crer que já recebemos. E se já recebemos, não há mais pelo que pedir. Concorda comigo? Sim? Se eu devo pedir com fé, e se quando eu peço com fé, eu já recebi, eu creio que já recebi, não há mais pelo que pedir. Porque eu creio que eu já recebi. Então o que devemos fazer agora? O que devemos fazer agora é ser gratos e louvar a Deus pela nossa resposta. É isso que Jesus está dizendo, olha, não fique fazendo vãs repetições e sempre a mesma coisa. Você pediu? Pediu. Se você pediu com fé, você deve crer que você já recebeu. Se você crê que você já recebeu, comece a louvar ao Senhor. Comece a ser grato ao Senhor pela sua resposta. No versículo 12 de Mateus 6, Jesus também nos ensina a pedir por perdão. Mas em Colossenses 1, 13 e 14, o apóstolo Paulo diz que ele nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. No plural. Aleluia. Pecados, está no plural. Que pecados são esses? Os de ontem, os de hoje, os de amanhã. Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Se isso não anima você, irmão, não sei mais o que animará. Preste atenção, preste atenção. Se já temos perdão para os nossos pecados e cremos que já recebemos aquilo que pedimos, não há mais perdão a receber de Deus. Preste atenção, quero dizer com isso que sim, devemos nos reportar a Deus em arrependimento todas as vezes que pecamos, mas devemos fazê-lo para agradecer e receber pela fé o perdão que Ele já nos deu. Amém, meu irmão? Ele tem perdão para você. Como eu disse, o que Ele está olhando é a nossa motivação, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa verdade, Ele conhece a nossa integridade, Ele sabe se somos como hipócritas ou não orando, Ele conhece o nosso coração. Nós não podemos achar que somos capazes de enganar a Deus quando estamos orando. Nós não podemos achar que a beleza das nossas palavras, da nossa oratória, pode ludibriar, enganar a Deus quando nós oramos a Ele em nome de Jesus. Não, Ele conhece o nosso coração. Então não se trata de simplesmente ignorar a necessidade de arrependimento. Não.
Devemos ir a Deus em arrependimento todas as vezes que sabemos que pecamos, mas não para pedir a Ele perdão como se fosse uma possibilidade não recebê-lo. Devemos ir a Ele em arrependimento para receber pela fé e agradecer o perdão que Ele já nos deu. Porque, segundo diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não há mais condenação sobre nós. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo, ficaram no madeiro, mas nós precisamos ir em arrependimento à sua presença. Para quê? Para pedir o que Ele já nos deu? Não. Para agradecer o que Ele já nos deu, e para receber pela fé o que Ele já nos deu, e para desfrutar o que Ele já nos deu, para andar sem condenação, em alegria, em fé, em vitória sobre os pecados. Amém, irmão? Amém, irmão? Em Mateus 6,13, Jesus também nos ensina a pedir por livramento. Mas no Salmo 34,7, ele diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Ora, por que deveríamos pedir a Deus que faça algo que Ele já fez, ou sabemos que Ele faz de fato? Você entende o que eu quero dizer, irmão? Concluímos que o fundamento da oração é crer e receber. E novamente, veja, não estou dizendo que nós não devemos orar por longos períodos de tempo ou que não devemos pedir nada a Deus. Não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo é que se vamos levar longos períodos de oração, que seja adorando mais e pedindo menos. Que se vamos pedir a Deus, que seja com a gratidão que vem da fé, que crê que já recebemos aquilo que pedimos. Portanto, um coração blindado é um coração que ora sempre com fé, gratidão e louvor ao Senhor. Amém? Não é só sobre dobrar o joelho e despejar sobre o Senhor uma lista de pedidos em nome de Jesus. Amém? É sobre adorar o seu nome, é sobre louvar o seu nome, é sobre ser grato a Ele, é sobre expressar esse amor e essa gratidão que temos, e o desejo que temos de ser fiéis a Ele e a sua palavra. É disso que trata a oração, e é assim que devemos orar. O segundo fundamento para um coração blindado é a oração. O terceiro fundamento, comunhão com os santos. Salmo 133, Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. À primeira vista pode parecer meio estranho para nós os versículos 2 e 3, porque nós somos ocidentais, mas para os hebreus, sobre quem este salmo foi originalmente escrito, não é estranho, porque aqui há algumas figuras que devem ser consideradas com atenção. Primeiro, a figura de Arão. Arão, o sumo sacerdote de Israel, que tinha dentre as suas responsabilidades sacerdotais o dever de promover a unidade do povo de Deus na fé e em sua prática relacional. Temos também a figura da barba, que representa para os hebreus distinção e sabedoria. Hoje barba é só estética, né? O pessoal faz desenho na barba, bota a barba bonitinha, pinta a barba, bota a barba grisalha, coisa e tal. Para o hebreu não, para o provérbio uma boa barba cultivada era sinal de sabedoria, era sinal de distinção. E também a figura do óleo, que representava a unção do Espírito Santo, que qualificava alguém para o serviço em nome de Deus. Então veja, preste atenção na aplicação disso, irmão. Nós aplicamos que a comunhão que se espera do povo de Deus e a comunhão através da qual o Senhor ordena a vida para sempre é a harmonia relacional que vem da unidade, da sabedoria e do serviço. Amém? Assim como o sacerdócio de Arão representava a unidade do povo, assim como a barba representava a distinção e a sabedoria, e o óleo representava o serviço. A comunhão entre os santos, que blinda o nosso coração, a comunhão entre os santos, através da qual o Senhor ordena a sua bênção ao seu povo, é a harmonia relacional que vem da unidade, da sabedoria e do serviço. Para permanecermos juntos até que Cristo volte,
sabedoria para cultivarmos os nossos relacionamentos uns com os outros e o serviço através do qual flui a unção do Espírito que nos unge com o amor de Deus. Romanos 5,5 diz, porque a esperança não decepciona, porque Deus derramou sobre nós o seu amor pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Um coração blindado está protegido pela comunhão entre os santos, que são um, relacionam-se com sabedoria e servem uns aos outros em amor no poder do Espírito Santo. Um coração blindado tem a ver com isso aqui, irmãos, tem a ver com igreja, tem a ver com mesa, tem a ver com comunhão, tem a ver com partilha, tem a ver com amizade. Porque como disse Salomão em Eclesiastes, é melhor serem dois do que um, porque quando um cansa, quando um cai, o outro vai lá e levanta. O que está cansado, o que caiu. Na comunhão dos santos nós somos fortalecidos, na comunhão dos santos nós encontramos um lugar seguro para abrirmos o nosso coração e dizermos, olha, eu preciso que a minha fé seja fortalecida, que a minha esperança seja fortalecida. Orem por mim, me ajudem, me deem a mão. Olha, eu preciso de recursos, olha, eu preciso de tempo, eu preciso de atenção. Esse deve ser o ambiente da igreja, esse deve ser o ambiente da família de fé a que pertencemos. Esta deve ser a comunhão que nos une, a comunhão de onde o Senhor ordena a sua bênção, a bênção da vida para sempre. A comunhão que vem da unidade, a comunhão que vem da sabedoria para nos relacionarmos uns com os outros, a comunhão que vem do serviço. Eu sirvo, você serve, nós nos servimos mutuamente. Amém? Último fundamento de um coração blindado. Você está acompanhando comigo aí? Meditação, oração, comunhão com os santos e o último fundamento para um coração blindado, serviço. Quarto e último fundamento que nos protege e sustenta no Senhor, que blinda nosso coração no Senhor, é o serviço. Você conhece aquele jargão que se usa no futebol, a melhor defesa é o ataque? Na vida cristã também é assim. A melhor defesa para o nosso coração, a melhor proteção para o nosso coração, a melhor blindagem para o nosso coração que existe é servir o coração dos outros. Eu protejo o meu coração servindo o seu. Eu protejo a mim mesmo servindo a você. Quando nós servimos, nós protegemos o nosso coração, nós blindamos o nosso coração no Senhor. Quero dizer que quando nós tornamos o serviço parte da nossa cultura pessoal, presta atenção, irmão, quando nós tornamos o serviço parte da nossa cultura pessoal, quando nós nos tornamos pessoas que alimentam a esperança de outros, que amam sinceramente aqueles a quem Deus ama, não sobra espaço em nosso coração para o que é exclusivamente nosso. Não sobra espaço no nosso coração para a vaidade, para o orgulho, para os efeitos das frustrações, das desilusões. Quando aprendemos com o nosso mestre, lhe seguimos as pegadas, descobrimos que é mais prazer em dar do que receber. Mais feliz é o que faz do que aquele a quem é feito. E servir é a maior expressão de amor que existe, pois aquele que tanto amou, deu para que também nós, em amor, sejamos capazes de dar aos outros aquilo que de Deus temos recebido. O serviço protege o nosso coração no Senhor. O serviço blinda o nosso coração no Senhor. Você quer ser um homem constante nos dias maus, constante nos dias bons. Você quer ser um homem ou uma mulher de referência? Aprenda a servir. Torne o serviço parte da sua cultura pessoal. Sirva seu tempo, seus recursos. Sirva sua energia, sua atenção. Sirva a sua influência. Sirva aqueles à sua volta, em especial os da família da fé. E você estará protegendo o seu coração contra o orgulho, contra a vaidade, contra a arrogância, contra a mesquinhez, contra a avareza, contra a indiferença. Amém, irmão? Aleluia.